Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 9 de abril. Separei para essa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida um bingo pra gente brincar aí nessa rodada, tá show, galera? Já vou pedindo ajuda de vocês para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, tá? Vai estar fortalecendo demais o trabalho que eu ofereço para vocês e também ajudando o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então não esqueça aí de meter o dedão no like aí para fortalecer o conteúdo aqui, tá show, galera? E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa aquele sininho que tem do lado aí para receber a notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E galera, nessa rodada a gente vai ter esses 8 jogos aqui, ó. Vamos ter Campeonato da Eslovênia, Liga dos Campeões, Libertadores e Sul-Americana, né? Muitos jogos aí interessantes nessa rodada, né? Deu para analisar de boa. E o primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o jogo do campeonato aqui da Eslovênia, né? A gente vai ter o Ljubljana contra o Koper. Meio-dia esse jogo, o jogo vai ser na casa do Ljubljana. A gente vai dar uma olhada na classificação. A equipe da casa é líder, né, do campeonato com 63 pontos, 24 vitórias seguidas, enquanto o visitante aqui, o Koper, está em terceiro lugar, 47 pontos, vem de 2 vitórias seguidas. Nos últimos 5 jogos de cada equipe, o Ljubljana tem 5 vitórias seguidas, né, sequência aí on fire, e o time aqui do Koper também está numa sequência muito boa, né, 4 vitórias e 1 derrota nesses últimos 5 jogos. No confronto direto, 3 vitórias do Ljubljana e 2 vitórias do Koper, né. Promete ser um jogo equilibrado, porém eu vejo favoritismo do Ljubljana aqui jogando em casa, né? Especialmente com o apoio de sua torcida. Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção casa vence, né? A gente pega o mercado de gols aqui que é mais seguro, né? É mais seguro aí pra gente estar analisando, e a segunda opção, o favoritismo aqui do Ljubljana, nome complicadozinho. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Ljubljana. Agora vamos para o próximo jogo aqui. Agora a gente vai ter Liga dos Campeões, quarta de final. Vamos ter aqui Barcelona e Borussia Dortmund, né? De um lado a equipe da Espanha contra uma equipe da Alemanha. 4 horas da tarde esse jogo. O primeiro jogo vai ser na Espanha, né? O Barcelona vai estar jogando em casa aí. E acredito que tem favoritismo nesse primeiro jogo, né? A gente vai dar uma olhada nos últimos 5 jogos aí. Barcelona tem 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Uma sequência muito boa. E o Borussia Dortmund, 3 vitórias e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos. No confronto direto, 3 vitórias do Barcelona e 2 empates, né? Então assim, no confronto direto aí, Barcelona costuma levar a melhor e tá numa sequência bem melhor do que o Borussia Dortmund, né? É líder do campeonato espanhol e vai vir aí jogar em casa em busca de um bom resultado, né? Acredito que vai tentar abrir uma vantagem bem considerável, porque sabe que jogar na Alemanha vai ser complicado, mesmo eu acreditando que o Barcelona é favorito também fora de casa contra o Dortmund, tá? Então aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai estar pegando, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. As duas opções estão excelentes. Eu peguei a primeira opção aqui, o mais de 2 gols e meio, para evitar qualquer tipo aí de zebra, né? Vamos supor aí que o Dortmund resolve vencer, né? Futebol a gente sabe que tem as surpresas, né? Então a gente pega o mercado de gols, porque eu acredito que vai ser um jogo aberto, com muitos gols. E a segunda opção, assim, o favoritismo total aqui do Barcelona para vencer, né? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Barcelona. Agora o próximo jogo aqui da Liga dos Campeões, a gente vai ter PSG contra Aston Villa, né? Aston Villa que é a surpresa aí dessas quartas de final, né, galera? Chegando aí, como quem não quer nada, e tá aí, né, nessa disputa aí pra quem sabe chegar numa semifinal, já pensou? Só que pela frente vai ter aí o PSG que tá numa sequência muito boa, né? Jogo 4 horas da tarde, primeiro jogo vai ser na casa do PSG que vem de uma sequência excelente, né? São 5 vitórias nos últimos 5 jogos, se a gente for puxar os últimos 10 jogos, são 9 vitórias e uma derrota para o Liverpool, né, no primeiro jogo da Champions nas quartas, né, e acabou que no segundo jogo se classificou nos pênaltis. Já o Aston Villa também está numa sequência sensacional, né, são 5 vitórias do Aston Villa aí nos últimos 5 jogos. Confronto direto, não apareceu nenhum jogo a princípio, e aquilo, galera, esse jogo aqui é um jogo que é complicado para a gente fazer uma análise concreta. Por quê? O PSG tem favoritismo demais, só que a gente tem que exaltar aqui a sequência boa do Aston Villa, né, então é um jogo aí que tudo pode acontecer.
mas pelo fato do PSG estar jogando na França, acredito que vai vencer. Não sei se vai ser uma vitória aí convincente, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo é a dica casa vence e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um placar apertado aqui de 2-1 para o PSG. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? A gente vai ter Copa Libertadores, vamos ter aqui jogo entre Nacional contra o Bahia, jogo que vai ser lá no Uruguai, né? Na casa do Nacional, 7 horas da noite, jogo complicado para o Bahia, tá, galera? Nesse grupo aqui onde as duas equipes começaram com o pé esquerdo, né? O Bahia começou empatando com o Internacional, não digo nem que foi uma zebra, porque o Internacional tá muito forte essa temporada, e o Nacional acabou perdendo para o Atlético Nacional da Colômbia por 3-0, né? Então duas equipes que precisam mais do que nunca aí dessa vitória. Nos últimos 5 jogos aí do Nacional do Uruguai, 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. E o Bahia, 1 vitória e 4 empates, né? Confronto direto não aparece nenhum jogo. E é aquilo, né, galera? Eu até acredito que o Nacional tem esse favoritismo jogando em casa, mas a gente tem que ficar ligado aí porque o Bahia vem jogando bem, né? Não tá assim conseguindo ser efetivo na hora ali do último toque, né? Na parte final ali para arrematar em gols. Mas é uma equipe que tá jogando bem, então promete ser um jogo interessante aí pra gente assistir. A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Na minha opinião, o mercado de gols aqui é o mais seguro. E a segunda opção, ambos marcam, tá? Acredito que o Nacional em casa marca um golzinho pelo menos. E o Bahia, mesmo fora de casa, acredito que também marca um golzinho. Então esse ambos marcam aqui também tá bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Nacional. Talvez o empate aí com gols. Agora o próximo jogo aqui, Copa Sul-Americana, a gente vai ter aqui o Huracan da Argentina contra o Racing Montevideo do Uruguai, 7 horas da noite esse jogo. O jogo vai ser na casa do Huracan, né? Vai ser na Argentina. E o Huracan começou com o pé direito, né? Vencendo o Corinthians lá em São Paulo por 2-1. E o Racing Montevideo que acabou perdendo em casa para o América de Cali por 3-1, né? Então, uma equipe que começou com o pé direito e a outra com o pé esquerdo, né? Perdendo em casa aí o Racing Montevideo. E agora jogando fora de casa contra o Huracan vai ter pedreira pela frente. Os últimos 5 jogos do Huracan, 3 vitórias e 2 empates. E os últimos 5 jogos do Racing Montevideo, 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto não aparece nenhum jogo. E é aquilo, galera. Eu particularmente acredito que mesmo com essa boa sequência do Racing Montevideo, acredito que o Huracan, ainda mais jogando em casa, na Argentina, com o apoio de sua torcida apaixonada, é favorito para vencer esse jogo, né? A primeira opção que a gente vai pegar nesse confronto é a dica casa vence, né? O Huracan para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Huracan. Agora o próximo jogo aqui, Libertadores, a gente vai ter o Bolívar jogando em casa, na altitude, contra o Sporting Cristal do Peru. 9h30 da noite esse jogo, o jogo promete aí ser bem interessante, cá entre nós, né? Pela lógica aqui, é 9 pontos aí pro Bolívar, né? Jogando em casa aí, a equipe vai vencer os 3 jogos, na minha opinião. Acredito aí que a única equipe que pode, talvez, conseguir surpreender é o Palmeiras, né? Mas, a princípio, aí, jogando em casa, o Bolívar tem tudo para vencer esses 3 jogos. Talvez 2 vitórias e 1 empate, né? A gente sabe que o Bolívar em casa é uma equipe complicada. Na classificação aqui, né? Deixa eu voltar. O Bolívar começou com o pé esquerdo, né? Perdendo fora de casa pro Cerro Porteño por 4-2, né? Só que, como eu falei, é uma equipe que jogando em casa tem o seu time e mais altitude, né, contra os adversários. E o time do Sport Cristal que acabou perdendo no finalzinho ali pro Palmeiras, né, 3-2. Então duas equipes aí começaram perdendo. Os últimos 5 jogos aqui do Bolívar, 2 vitórias e 3 derrotas. E os últimos 5 jogos aqui do Sport Cristal, 1 vitória e 4 derrotas. Jogando em casa, o Bolívar aí nos últimos 10 jogos, venceu os 10, né, só para vocês terem uma noção, né. É uma equipe chata jogando no seu território. E aqui nesse confronto, eu vejo favoritismo demais aqui pro Bolívar vencer. Então a primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo aqui é a dica casa menos 1 handicap asiático, né? No caso, Bolívar para vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Bolívar. Agora o próximo jogo aqui da Libertadores, a gente vai ter aqui o Flamengo jogando em casa contra o Central Córdoba da Argentina. 9h30 da noite esse jogo, o Flamengo começou com o pé direito, né, vencendo fora de casa o Deportivo Táchira por 1-0, né, placarzinho bem magro, mas venceu, fora de casa é muito importante pontuar na Libertadores. E o Central Córdoba que acabou empatando, né, na estreia contra a LDU de Quito, isso jogando na Argentina, né, acabou empatando em 0-0. Os últimos 5 jogos do Flamengo aí, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos
últimos 5 jogos aqui do Central Córdoba, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Confronto direto não aparece nenhum jogo e, na minha opinião, o Flamengo em casa aí favorito demais, né? Nos últimos 10 jogos aí, o Flamengo venceu 6 vezes, na verdade 5, né? 5 vezes, empatou 3 e perdeu 2, né? Essas 2 derrotas com o time sub-20 lá no Carioca. Depois que o Felipe Luiz assumiu, a equipe teve uma sequência aí sensacional e ainda não perdeu, né? Pelo menos eu não lembro de ter perdido, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não perdeu ainda, né? Flamengo aí invicto no comando aí do Felipe Luiz. E aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica casa vence, né? Flamengo para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1,5 gols. No caso, o Flamengo para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Flamengo. Agora vamos para o nosso último jogo, mais um jogo da Libertadores. A gente vai ter o Palmeiras jogando em casa contra o Cerro Porteño, 9h30 da noite esse jogo complicado, né? Cerro Porteño que iniciou aí metendo uma goleada para cima do Bolívar por 4-2, e o Palmeiras que também começou com o pé direito vencendo fora de casa o Sporting Cristal, né? 2 equipes aí que começaram com o pé direito e 2 jogos com muitos gols, né? O Cerro Porteño aí no jogo do Cerro Porteño 6 gols e no do Palmeiras 5 gols, né? Então dá pra ver que as duas defesas não tá muito bem, porém um ataque bem efetivo. Os últimos 5 jogos do Palmeiras, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos aqui do Cerro Porteño, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto, 4 vitórias do Palmeiras e 1 vitória do Cerro Porteño, né? Todos esses jogos aí pela Libertadores, então o Palmeiras costuma levar melhor nesse confronto. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando nesse confronto é a dica mais de 1,5 gols na partida, né? Na minha opinião, a dica mais safe, né? A mais segura aí para esse confronto. E a segunda opção, casa vence, né? Querendo ou não, Palmeiras em casa é grande favorito aí para vencer esse confronto e somar mais 3 pontos. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palmeiras. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar muito nessa rodada, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada é esse daqui, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, para essa rodada aí de quarta-feira, a gente pegou aqui 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou aqui é a Liga dos Campeões, jogo entre Barcelona contra o Borussia Dortmund. A gente pegou aqui vitória do Barcelona. Segundo jogo, Liga dos Campeões também, né? Jogo entre Paris Saint-Germain, né? O PSG contra o Aston Villa. A gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. E o terceiro jogo, Libertadores, né? A gente tem um jogo aí entre Flamengo e Central Córdoba. A gente pegou vitória do Flamengo. No final a gente teve uma odd de 2,11. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$211,58. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora eu vou deixar seguir para vocês, galera, o nosso bingo da rodada, tá? E o bingo ele ficou assim, ó. A gente selecionou aqui 6 jogos, né? Ficou um bingo aí com muitos jogos, então já deixo claro para vocês aí, coloca aquele valor baixo, aquele famoso troco do pão, tá, galera? Bilhetezinho aí pra gente brincar nessa rodada de quarta-feira. Primeiro jogo que a gente pegou aqui, Liga dos Campeões, Barcelona e Borussia Dortmund, a gente pegou aqui Barcelona mais de 1,5 gols, no caso Barcelona tem que marcar 2 gols ou mais. Aí o segundo jogo também da Liga dos Campeões, jogo entre PSG e Aston Villa, a gente pegou aqui vitória do PSG. Aí o terceiro jogo, aqui sul-americana, jogo entre Huracan e Racing Clube Montevidéu, né, equipe lá do Uruguai. A gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. Aí o quarto jogo, Libertadores, jogo entre Bolívar e Sporting Cristal. A gente pegou aqui Bolívar menos 1 handicap asiático, né, no caso Bolívar para vencer por 2 gols de diferença ou mais. Aí o quinto jogo aqui, Libertadores também, jogo entre Flamengo e Central Córdoba, a gente pegou Flamengo menos de 3,5 gols, né? No caso, o Flamengo pode marcar no máximo 3 gols, não pode ser mais do que isso. Então tem que marcar 3 gols ou menos aí o Flamengo, acredito que é jogo para o Flamengo marcar 2 gols, no máximo 3, né? Então essa opção aqui tá bem interessante. E o último jogo aqui, também da Libertadores, Palmeiras e Cerro Porteño, a gente pegou mais de 1,5 gols na partida. No final, galera, a gente teve uma odd aqui de 5,93. Ficou uma odd bem interessante aí nesse bingozinho. E acredito que pela lógica aí tem grande chance de bater, né? Se bater a lógica aí dos jogos, a gente vai buscar esse green aí e conseguir acertar essa odd de 5,93 aí para alavancar nossa banca. Fechou?
Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder também compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, um grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen aí, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!